Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, hoje eu nem ia gravar nenhum tipo de conteúdo pra vocês, não. Até tenho conteúdos gravados, tá passível aqui, fácil de editar. Mas hoje é dia 12 de junho, cara. Então é dia dos namorados. Aí eu fiquei pensando, por que eu vou saturar a galera com notícias pesadas, notícias chatas, de certa forma, no dia dos namorados? Primeira coisa que eu pensei, bom, o cara, se ele tá curtindo o dia dos namorados, com a sua namorada, o seu namorado, não sei, ele tem mais é que se desligar, né, de mundo virtual, de internet, de coisa do tipo, e viver um pouco a vida, né, com a pessoa que ele gosta, com a pessoa que ele ama. Eu acho que ele não tem que ficar dedicando tempo do dia dele de hoje a vir aqui pra internet. Aí eu fiquei pensando também, né, olhando assim pra minha própria conduta. Quando você tem uma vida amorosa estável, que já está num certo conforto, uma certa segurança na relação, você consegue, apesar de ser o dia dos namorados, ou o aniversário de relacionamento, ou alguma outra data especial, você consegue estabelecer uma certa rotina, né, de conduta diária, que não precisa mudar, não precisa alterar. Você não precisa forçar uma atividade ou uma ação especial diferente para destacar o dia ou para destacar a relação, a pessoa que você ama. Se você faz isso todos os dias, você não precisa de um dia especial para fazer isso. Quem precisa desse dia especial é porque faz falta nos outros dias. Digamos que ele está em débito em todos os outros dias e precisa compensar no dia de hoje. Então, se a rotina de vida consegue ser mantida dentro de uma relação saudável, estável, como eu citei para vocês, você vai vir, né, para a internet, se faz parte do seu hábito diário, e vai consumir conteúdo do mesmo jeito. Então eu poderia vir aqui e postar conteúdo para vocês hoje. Também pensei da seguinte forma, se sua vida tá uma droga, e aí é normal, cara. A gente tá numa circunstância de realidade hoje que é difícil você conseguir manter uma relação saudável, né? Tem sempre aquela relação pesada, tem gente que a gente coloca do nosso lado e que são pessoas que funcionam como uma espécie de vampiros energéticos, desequilibram a nossa energia, tira a gente de sintonia, rouba a nossa brisa, sabe? Incomoda, interfere, atrapalha, e aí você já fica ansioso, inseguro, surge aquele desconforto natural numa relação como essa, que você vai, né, independente da data, procurar coisas para se distrair, coisas para agregar algum tipo de conteúdo, uma nova opinião, ou distrair a mente, né, com algum tipo de entretenimento. Muitas pessoas gostam dos meus conteúdos como uma espécie de entretenimento. Não é conteúdo informativo. Né? Talvez ele até entenda que é uma parte do entretenimento com o informativo, porque eu faço muita crítica, com muita ironia, faço algumas observações que a maioria dos outros youtubers e blogueiros aí não gostam de fazer, mesmo porque a maioria, né, a grande parcela deles, deve algum tipo de satisfação para algum dos lados. Então, geralmente, quando eles tentam passar, né, aquela sensação de imparcialidade, na verdade, eles são muito parciais. Parciais porque eles têm uma ligação com um dos lados. Eu, galera, não posso dizer para vocês que sou imparcial. Não, longe disso. Já disse em outros vídeos, não sei se você deu o devido destaque para essa observação minha, mas eu sou um cara parcial. Acredito que você também deva ser uma pessopessoa parcial. Eu sou parcial por quê? Porque eu sou parcial com as minhas convicções, com a causa que eu acredito. Então eu vou tender sempre a montar a minha opinião e a minha conclusão a respeito de certos assuntos dentro daquilo que eu acredito que é real. Daquilo que eu faço questão de entender como uma causa a ser seguida. Não tem essa de ficar tentando ser imparcial, como muitos fazem, e é só uma simulação, porque você vê que a ideia sempre é tendenciosa da parte deles, e o objetivo de ficar transmitindo aquela sensação de imparcialidade, né, claramente é para ganhar algum tipo de credibilidade junto a vocês. Eu não preciso de credibilidade, né, forçada dessa forma. A minha credibilidade é que eu estou falando a verdade. Pelo menos eu acredito nas verdades que eu aponto aqui para vocês. Não é uma questão de interesse de eu atacar o lado direito porque eu quero favorecer o lado esquerdo, ou eu vir aqui e criticar o lado esquerdo para favorecer o lado direito. Eu estou atacando o que eu acho que é errado. Eu critico aquilo que eu discordo. Eu enxergo, vejo e revelo para vocês aquilo que me incomoda às vezes. E eu quero que outras pessoas saibam por que está me incomodando. Então, às vezes, os conteúdos até ficam meio complexos,
Justamente por isso, porque eu tenho que ficar desenhando para boa parte das pessoas que se negam a ver o que está na cara delas, muitas vezes. Eu sei que a gente vive uns tempos ruins, né? Já faz um bom tempo esses tempos ruins aí. Mas tem um certo aspecto positivo em tudo isso. Às vezes eu me pego pensando sobre isso, né? Política ou certas observações de conduta social são assuntos relativamente chatos. Concorda comigo? Porque eu concordo com isso. É chato, é pesado, é maçante. Dependendo da forma como você vai argumentar ou fundamentar, fica ainda mais complexo, que é ainda mais desconfortável de ficar debatendo esses assuntos. Falar de política hoje, cara, não é, né, uma coisa positiva. Mas ainda assim, pode ser positivo, porque muitos dos assuntos que a gente trata hoje, a gente nem tratava meses atrás. Ninguém se incomodava com um monte de aspecto político, administrativo, questões de Estado, conduta social, causas, ideologias. Ninguém debatia nada disso. A gente não dedicava nada do nosso tempo a isso porque era chato. E favorecia os caras que controlavam todo esse sistema. Eles transformam o assunto numa coisa chata, burocrática, complexa, pesada. Né? Nunca é uma ação clara da parte deles. É sempre uma questão de ações obscuras com objetivos secundários. É tudo um grande teatro pra gente não ver qual que é a ideia deles por trás real. Então a gente fica meio assim que, pô, mano, eu sei que é tudo uma grande farsa, uma grande conspiração. Eu sei que eu tô me dando mal no final, mas eu não vou me interessar por isso. E a gente passou muitos anos fazendo isso, cara. Muitos anos. Porque era favorável ao sistema que a sociedade pensasse dessa forma. Que a sociedade visse tudo que eles fazem como algo chato, maçante, e a gente meio que ignorava pra lá. Deixa eles fazerem. Não posso mudar nada, não adianta, né, eu discutir, criticar. Quando chega na época de votar e escolher um desses caras que vão participar do sistema, aí você talvez se interessasse, né, por talvez um discurso, talvez uma ideia. E até isso é tendencioso, porque a gente nem votava em ideias, em projetos, né? A gente votava no cara que era contra o cara que a gente não gostava. E muitas vezes a gente nem sabia por que não gostava do cara. E tem gente hoje que vem naquela ideia de que eu não gosto de ninguém. É o isentão, né? Tem muito isentão hoje. Mas foi útil, né? Todo esse momento ruim, tudo que está acontecendo hoje foi útil para a galera voltar a se interessar nesses assuntos. A galera agora está sendo forçada a se politizar. Né? Tem assuntos que são chatos, por exemplo, que eu abordo diariamente aqui, é porque diariamente eles estão acontecendo cada vez mais, de forma acelerada, de forma concentrada. E a gente precisa falar sobre isso às vezes. Eu sei. Eu gostaria de estar falando sobre outras coisas com vocês, cara. De verdade, de coração. Porque me incomoda tanto quanto incomoda vocês. É cansativo pra mim, tanto quanto às vezes eu considero que seja cansativo por vocês. Mas ainda assim, né, a gente tem que se interessar por isso. A gente é obrigado. E eu gosto de vir falar às vezes aqui coisas que eu não vejo todo mundo falando. Eu sei que a maioria até pensa como eu. Se identifica com o que eu falo aqui. É como se eu estivesse dando voz aos pensamentos de alguns de vocês. Mas tem gente que faz questão de não ver, tem gente que não tem tempo para entender, tem gente que prefere ainda, né, ficar afastado desse tipo de assunto, porque é melhor que alguém pense sobre isso por mim e já me entregue aqui mastigadinho e eu só vou replicar a ideia do outro. É pior ainda. É porque qualquer um consegue alienar e manobrar, manipular outras pessoas. Quanto mais desinteressada pelo assunto a pessoa é, mais facilmente ela é induzida a ser controlada por quem se interessa. É um negócio muito louco, mas é verdade na política. Se você não gosta de política, tudo bem, não tem problema. O problema é que quem gosta de política vai controlar você. Então é interessante, pelo menos dedicar, sei lá, uns minutos do seu dia para saber o que está acontecendo, ou para ter uma opinião sobre certos assuntos, ou para entender o que aconteceu. Não é só saber, né, o fato em si, tem que entender o que está por trás. Eu tenho 2 vídeos que era para gravar e soltar talvez hoje. Ontem também, né? O ideal seria. Foram assuntos que aconteceram já há mais de 24 horas. Mas não tive tempo de atualizar aqui no canal, gravar, editar, publicar para vocês. Mas eu ia falar, né, de 2 ações do presidente da República. Uma delas foi recriar o velho, antigo e novo Ministério da Comunicação e entregar para o Centrão. Centrão do Kassab, que ele sempre criticava no passado. O lixo da política. Quem é o ministro da Ciência e Tecnologia no Brasil? É o mito! Tá? Não é um mito não, se fosse um mito não estaria, os nossos jovens estariam saindo do Brasil. É o senhor Kassab, não sabe a diferença de lei da gravidade para gravidez. O que essa porcaria está fazendo lá?
botando seus apadrinhados, vendendo voto do teu partido para pipoca do Temer e vai vender pro Alckmin. O próprio Temer aloprou pro Alckmin agora. Vocês querem isso pro Brasil? Vocês querem essa porcaria continuar o Brasil afundando esse buraco que tá aí, nesse lodaçal que tá aí? Que hoje está em franco acordo com o governo Bolsonaro. Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, Kassab, por debaixo dos panos até o Temer, que tem influência nesse governo. E ele criou um ministério só para dar para os caras. Logo ele que dizia que ia diminuir o número de ministérios, ele teve coragem de recriar o ministério. Além de pertencer ao Centrão, o deputado escolhido, chamado Fábio Faria, é genro do Silvio Santos, cara. Precisa desenhar mais alguma coisa a respeito disso? Eu acreditava que não. Antes eu pensava que eu olhava uma notícia como essa e, pô, mano, tá na cara. Acordo com o Centrão, favorecendo o SBT do Silvio Santos para ter uma propaganda positiva garantida. Pô, tá usando o cargo para aparelhar a máquina em seu favor, para se blindar, se proteger, fazer acordos obscenos por interesse político. Mas, cara, parece que precisa ficar desenhando detalhes sobre esse tipo de assunto, porque a maioria não liga ou desconfia do que é, mas precisa de mais observações para fundamentar a sua própria convicção a respeito desse assunto, dessa notícia. Outra notícia interessante. Bolsonaro, por meio de decreto, tentou forçar, né, o aparelhamento das universidades, indicando politicamente os reitores. Num simples decreto lá, sem respeitar a Constituição, o interesse popular ou as regras do jogo, vou aqui, ó, mandar o meu ministro da Deseducação, o Weintraub, né, cheio de problema aí com a opinião pública ou quanto à sua conduta, né, no cargo, ele vai indicar os ministros. Tudo que ele queria era aparelhar as universidades federais. Já era plano desses caras lá de trás, sempre quiseram fazer isso. É que a Constituição garante que as universidades tenham autonomia na escolha dos seus reitores. E aí ele quer aproveitar a pandemia, como se fosse uma situação crítica de emergência, e vai colocar, né, os reitores lá sob o seu comando. Uma vez que os reitores entrassem lá, eles iriam aparelhar todo o sistema e garantir suas próximas eleições de acordo com os interesses do governo. É como se fossem, né, os grandes clubes, né, de futebol, onde tem um presidente do clube e ele indica os conselheiros que depois vão escolher, né, de novo em votação o presidente. Porra, mano! Era isso que eles queriam fazer. Sem contar uma outra notícia paralela que deveria merecer sim um destaque e uma observação, né, pelo fato do presidente estar mandando o gado, né, ir às ruas, invadir hospitais de campanha para filmar os tais leitos vazios, que não tem pandemia nenhuma, que não tem ninguém morrendo. Sabe aquela argumentação idiota que a gente continua escutando aqui, que tudo é uma fake news, uma conspiração contra o meu presidente? Para nós, seria bom você fazer na ponta da linha. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Pô, seria legal mesmo os bolsominions, mas de preferência sem máscara, invadindo os hospitais aí, todo mundo se contaminando. O gado com febre aftosa aí já era. Larga pra lá, deixa morrer. Sem respirador, sem nada. O problema é que vai afetar outras pessoas, né? Porque o índice de contaminação vai explodir mais do que já está explodindo, vai fugir do controle, vai sobrecarregar os hospitais, e um próprio bolsominion filho da puta desse vai ocupar um leito de uma pessoa que estava respeitando a quarentena. É difícil, né, cara? A gente quer a morte dos vagabundos para melhorar a sociedade, mas até a própria morte desses vagabundos vai acabar atrapalhando o processo depois. As consequências podem ser piores. Você tem noção que a gente é o único país do mundo onde o presidente da República, que ainda discute, debate, né, sobre a veracidade ou não da pandemia, né, que diz que é uma gripezinha, um resfriadinho, que fala que as mortes são tudo fake news para prejudicar a imagem dele. O cara teve coragem de inventar uma cura mágica chamada cloroquina, né, que não tem comprovação científica de funcionalidade porra nenhuma. Na verdade tem uma série de efeitos colaterais que podem matar pessoas. E a própria ideia só de comentar que existe uma cura prejudica ainda mais, né, o isolamento social, as regras de conduta, de comportamento para evitar o contágio. Que a pessoa se acha que tem uma cura, ela acredita que pode se contaminar à vontade, que é só tomar a porra da cloroquina ou colocar o supositório de cloroquina e tá tudo certo. A gente é o único país do mundo onde tem torcida organizada de um remédio que não funciona, porra! Você acredita nisso, cara? 1, 2, 3! Cloroquina, cloroquina, cloroquina é do SUS! Eu sei!
fez lá. O cara inventou uma fake news de um remédio que não funciona e a galera tá torcendo pelo remédio como se fosse uma forma de apoiar as mentiras do presidente e a gente acha isso tudo normal, cara. Isso é Brasil. Eu vi um protesto esses dias de uma galera lá falando sobre as mortes por coronavírus e fizeram lá, né, umas covas na areia da praia, colocaram umas cruzes. Uma manifestação, né, meio que simbólica a respeito das mortes, que são tão debochadas, desrespeitadas pelo próprio presidente da República e os seus seguidores, que, como eu disse, continuam acreditando na teoria de fake news, de gripezinha, que é tudo uma grande farsa. E o cara vai lá, o pessoal faz tudo, né, um gesto simbólico de centenas, dezenas de covas, né, já estamos com mais de 40 mil mortes no Brasil. Colocaram umas covas e umas cruzes e veio um retardado e começou a derrubar as cruzes ali porque ele está contrariado. Não acredita que ninguém está morrendo, mesmo porque ele não morreu ainda, então ninguém está morrendo. E ele acha que aquelas pessoas que morreram fazem parte de uma conspiração contra o bezerro dourado que ele segue. É tudo para prejudicar meu presidente. As manifestações, protestos, essa comoção, essas mortes, essa doença, tudo contra meu presidente. Cara, esse fanatismo tão burro e absurdo, a gente não pode tolerar isso, cara. É conduta fascista que leva a gente a ter esse tipo de comportamento. Se eu tô na praia e vejo, né, uma manifestação como aquela, assim como ocorreu lá, dos enfermeiros em Brasília, onde o cara cuspiu na cara das enfermeiras, ameaçou bater nas meninas, ou o cara vai estar lá derrubando as cruzes. Cara, se eu tivesse em Brasília junto às enfermeiras, eu cobria aquele cara de palma. Cobria assim, mano, sem pensar nas consequências. Vamos responder o processo depois. Inclusive a menina que estava passando por lá, uma estudante, né, que ele também cuspiu na cara da estudante, a menina reagiu, deu uns tapinhas no cara, colocou ele pra correr, tá sendo processada pela polícia, você sabia disso? Acho que merece ter um vídeo comentando sobre a atitude dessa menina, explicando o que aconteceu. E na areia da praia ali, o babaca derrubando as cruzes, porque tá contrariado com aquele protesto, porque prejudica a imagem do presidente, que debocha dos mortos. Se eu tô lá e eu vejo o cara derrubar, eu enterrava um cara daquele na areia. Deixava só o pescoço do lado de fora e ia ficar chutando areia na cara dele ainda. Velho maldito, cara. Eu não sei mais o que eles querem, eu não sei. É um negócio tudo maluco, é invadir hospital, é protesto contra protesto, quer bater enfermeira. Eu não sei, cara, aonde vai parar isso. Tudo é assunto que merece destaque aqui, merece um vídeo, merece muito mais atenção e dedicação da minha parte, inclusive da de você também. Né? Merece a sua atenção. Mas hoje não, vai. Hoje não, eu já tô me estressando só de comentar. Imagina se eu desenrolar essas ideias. Ministério da Propaganda Nazista... Ministério da Comunicação, entregue para o Centrão e para o Silvio Santos, né, decreto para tentar doutrinar as faculdades, né, protesto antiprotesto, deboche, né, atitude insana. Ah, cara, vai curtir sua namorada. Você não tem namorada? Vai lá pro seu videogame. Não tem videogame? Ah, vai dormir, cara. É melhor mesmo, vai, na boa. Vai dormir. Garanto para você que você vai se sentir bem melhor amanhã, e amanhã eu estrago o seu dia com essas notícias, beleza? Valeu.